medo de sermos julgados por rezarmos todos os dias. Medo que se saiba que vamos à missa. Medo que descubram que temos uma relação com Deus, que falamos com Ele e com Ele nos fala ao coração. Trazemos hoje ao nosso coração aniversário de Delfina Angelina da Silva, aniversário de falecimento de Teresa dos Santos Faria e marido, aniversário natalício Rosa de Sousa Pereira, aniversário Rodrigo Andrade Fonseca, pais, sogros e irmãos, aniversário António Marino Faria Carvalho, sogros e cunhados, Teresa Barbosa Gonçalves de Andarão, António Joaquim Miranda dos Santos Mota, Manuel Gomes Valadas e esposa Laura de Jesus Dias da Costa, António Pedrosa de Melo e irmã Angelina, Nuno Manuel Fonseca Cruz e familiares, António de Sousa Figueiredo e esposa, Justino da Cruz Gomes, Iria Magalhães da Costa e filha, Zulmira Carvalho Pinheiro e Arminda Gomes Carvalho, Rui Manuel Ribeiro Correia, Maria Alice Alves de Jesus, irmãos vivos e falecidos da Confraria do Santíssimo Sacramento, associados vivos e falecidos da Associação Sagrado Coração de Jesus, Maria Conceição Oliveira Lourenço. De pé, cantamos. Aqui nos encontramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Hoje, em comunidade, celebramos a festa do envio, a festa dos adolescentes do 10º ano da catequese. E é precisamente sobre esta festa que nos vai falar o Afonso Alves, falando deste percurso que percorreram ao longo destes 10 anos. Durante anos, reunimos-nos aqui para crescer na fé. Foram anos de catequese, de encontros, de aprendizagens, de perguntas, de risos e também de algumas dúvidas. Anos em que fomos descobrindo, pouco a pouco, quem é Deus e o lugar que Ele ocupa na nossa vida. Hoje celebramos o fim de uma etapa importante. Mas esta celebração não é uma despedida, é, acima de tudo, um envio. Muitas vezes pensamos que o 10º ano é o fim do caminho, mas a verdade é que a fé não termina quando acaba a catequese. A fé vive todos os dias, nas escolhas que fazemos, nas pessoas que encontramos e na forma como olhamos para o mundo.
Talvez seja agora que ela começa verdadeiramente, porque a partir de hoje já não caminhamos apenas porque alguém nos trouxe aqui. Caminhamos porque queremos continuar a procurar Cristo e a viver ao seu lado. Que esta Eucaristia seja um momento de ação de graças por tudo o que recebemos ao longo destes anos e, ao mesmo tempo, um momento de compromisso para aquilo que está para vir. Neste caminho que queremos traçar juntos, reconheçamos que todos temos falhas, mas que com o auxílio generoso de Cristo temos condições de lançar luzes sobre as nossas sombras e caminhar na luz do discernimento. Ninguém precisa ser melhor do que ninguém, basta que sejamos bons e honestos diante de Deus, pois assim o seremos também diante das outras pessoas. Arrependidos das nossas faltas, peçamos perdão. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende misericórdia. Senhor, misericórdia. Deus, amor todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Aclamemos um hino de glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Jeremias. Disse Jeremias: E eu ouvia as inventivas da multidão, terror por toda a parte. Denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperavam que eu desse um passo em falso. Talvez ele se deixe enganar, e assim o poderemos dominar e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um herói poderoso, e os meus perseguidores cairão vencidos. Ficarão cheios de vergonha pelo seu fracasso, ignomínia eterna que não será esquecida. Senhor do Universo, que sondais o justo e perscrutais os rins e o coração, possa eu ver o castigo que dareis a essa gente, pois a vós confiei a minha casa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor,
que salvou a vida do pobre das mãos dos perversos. Palavra do Senhor. Pela vossa grande misericórdia, pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor, atendei-me, Senhor. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor, atendei-me, Senhor. Por vós tenho suportado afrontas, cobrindo-se meu rosto de confusão. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, um desconhecido para a minha família. Devorou-me o zelo pela vossa casa e recaíram sobre mim os insultos contra vós. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor, atendei-me, Senhor. A vós, Senhor, elevo a minha súplica, no momento propício, meu Deus. Pela vossa grande bondade respondei-me, e em prova da vossa salvação, tirai-me do lamaçal, para que não me afunde. Livrai-me de todos me odeiam e do abismo das águas. Pela vossa grande misericórdia, atendei-me, Senhor, atendei-me, Senhor. Vós humildes olhai e alegrai-vos, buscai o Senhor e o vosso coração se reanimará. Senhor, ouve os pobres e não despreza os cativos. Louvem no céu e a terra, os mares e quanto neles se move. Pela vossa grande misericórdia,
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De facto, até à lei existia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta se não houver lei. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo para aqueles que não tinham pecado, por uma transgressão à semelhança de Adão, que é figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é só como a falta. Se pelo pecado de um só todos pereceram, com muito mais razão a graça de Deus, dom contido na graça de um só homem, Jesus Cristo, se concedeu com abundância a todos os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Espírito da verdade dará testemunho de mim, diz o Senhor. E também vos dareis testemunho de mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhais medo dos humanos, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nada há oculto que não venha a conhecer-se. O que vos diga às escuras, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao ouvido, proclamai sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na giena a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma moeda? E nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valeis muito mais do que todos os passarinhos. A todo aquele que se tiver declarado por mim, diante dos homens, também eu me declararei por ele, diante do meu Pai que está nos céus. Mas àquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei, diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho que acabamos de escutar, Jesus diz-nos uma frase que nos é assim um pouco estranho. Diz-nos ele: tudo aquilo que eu vos disser ao ouvido, proclamai-o onde? Nos telhados. Quantas vezes, para os adolescentes do 10º ano, quantas vezes ao longo da vossa vida, vocês têm 15 anos? 16? Ao longo destes 16 anos, quantas vezes é que vocês subiram a um telhado? Várias? Foi para fazer asneiras, de certeza. Quantas vezes, em número, mais ou menos? Foi assim, muitas? Veio buscar bolas ao telhado, ok, sim. Mas era telhados assim planos, como este, não é? Pois eu já te vi lá em cima, por isso é que sei. Mas se for aqueles telhados das casas, com telhas mesmo, quantas vezes subiram a um telhado desses? 2? 2? E para que é que foi essas 2 vezes? Para quê? Para buscar uma bola que ficou presa, eu sei, só por causa das bolas de futebol, não é mais nada.
Por mais algum motivo foram lá em cima? E se eu perguntar aos pais, quantas vezes subiram aos telhados da casa? Muitas. E para que é que foi? Para limpar o telhado, se alguma telha partir precisa de ser substituída, ou seja, os motivos são diferentes, não é? Eu acho que é as bolas que vão lá parar que fazem dar trabalho aos pais, não é? Para as substituir. Mas se pensarmos, principalmente nós mais novos, são raras as vezes que subimos ao telhado, certo? Porquê? Primeiro porque é perigoso, certo? Segundo, porque só subimos porque temos de fazer alguma coisa lá. Não nos dá na cabeça assim e diz, olha, vou agora para o telhado apanhar um bocado de ar. Mas a verdade é que o telhado, por ser mais alto, é o sítio mais bonito que nós podemos ver a nossa casa, ou aquilo que está à volta da nossa casa. Porque nos coloca num patamar diferente, com uma vista diferente. Aliás, só o ter uma vista diferente já é bom, porque nos faz ter mais curiosidade, faz-nos querer ver. No entanto, se eu vos perguntar assim, quantas vezes, se é que têm sótão, não sei se têm sótão em casa, mas quantas vezes já foram ao sótão de casa? Nenhum? Vocês têm sótão em casa? Sim? Já foram lá algumas vezes? Têm acesso fácil? Tem? Mais ou menos, não é? Também não é difícil. Também é um bocadinho mais difícil. Mas imaginem, é mais fácil chegarmos ao sótão da casa, certo? Do que chegar ao telhado. Pelo menos é menos perigoso. E é isso que nos acontece muitas vezes. Às vezes nós, no caminho da vida que vamos fazendo, subimos porque queremos caminhar, queremos subir mais alto, mas ficamos presos no sótão de nossa casa. Ficamos presos nesse cubículo, onde muitas vezes não entra luz, onde é mais escuro, e não damos oportunidade para subir ao telhado de casa, onde o respirar é diferente, onde os barulhos são diferentes, ouvimos muito mais a natureza, temos acesso diferente à exposição solar. Ficamos muitas vezes presos no sótão e não damos possibilidade para ir aos telhados, para subir ao telhado da nossa vida. Mas Jesus diz-nos que devemos ouvir o que Ele nos diz ao ouvido e proclamar nos telhados. E o que é que será que Ele nos diz ao ouvido? O que é que Jesus vos diz ao ouvido? Ao longo destes 10 anos, o que é que Ele vos disse ao ouvido? O que é que acham que foi? Será que foi, vocês são chatos, finalmente chegou ao 10º ano e de-vos embora? Foi isso? Foi? Não. O que é que Ele vos diz diariamente ao ouvido de cada um de vocês? Sabem? Há uma frase no Evangelho que pode ajudar. Diz assim Jesus: cada um de vós vale muito mais do que todos os passarinhos. E porquê é que diz isto? Porque antes disse que nenhum passarinho será esquecido. E diz-nos ainda mais ao ouvido. Diz-nos que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Vocês acham possível? Olhem para o vosso colega de lado. Acham que conseguiam contar os cabelos da cabeça dele? Se calhar se perguntar aos pais é mais fácil, que alguns já estão um bocadinho carecas, por isso é mais fácil. Mas vocês, é quase impossível, certo? Mas Jesus até isso conhece. E é isso que Ele vos diz ao ouvido todos os dias. Diz-vos ao ouvido que vos ama exatamente como são, que conhece-vos perfeitamente. Ainda que vocês andem com um sorriso na cara, mas cá dentro habita em vós uma dor, algo que viveram mais difícil. Jesus conhece precisamente essas fragilidades e ama-vos com essas fragilidades. É isso que Jesus nos diz diariamente ao ouvido. Porque Jesus, apesar de ser aquele que muitas vezes nos aconselha e nos pede cada vez mais, é muito exigente no amor, mas é também o primeiro a esticar-nos a mão, a puxar-nos para cima. Aliás, é isso que fazemos no início de cada Eucaristia. Colocamos o nosso coração nas mãos de Deus e dizemos que arrependidos precisamos da misericórdia dEle. E Ele faz precisamente isso. Estica-nos a mão, puxa-nos para cima e diz-nos ao ouvido: eu amo-te tal como tu és. Com todos os teus defeitos, com todas as tuas fragilidades, eu amo a verdade de ti mesmo, porque amo a tua inteireza, amo-te por completo. E ao longo da nossa vida, e agora com a festa do envio que celebram hoje, Jesus diz-vos precisamente isso: confia em mim, quero continuar a caminhar contigo, quero diariamente dizer ao teu ouvido que te amo e que quero seguir os teus caminhos. E é precisamente por isso que esta festa do envio, e como ouvíamos no início,
é o envio à missão. Não é simplesmente a mandar-nos embora. Não, somos enviados a uma missão. Depois deste caminho de 10 anos que aprendemos, queremos continuar, queremos alicerçar este caminho. Seja no grupo de jovens, seja a ser catequista, seja nas diferentes etapas ou naquilo que nós temos o dom. Não é simplesmente para fugir. E é isso que vocês querem, certo? Os adolescentes do 10º ano, certo? Quando depois de serem crismados, vão ser crismados no próximo fim de semana, certo? Depois disso, é para vir à missa na mesma, certo? Senão o que é que vão fazer ao domingo às 11 horas? Se não vierem à missa, o que é que vão fazer? Não tem nada para fazer, pois não? Dormir, mas não vais dormir até às 11. Os pais não deixam, de certeza. Certo? Às 11 horas é para vir à missa, não é? Eles não gostam de mentir, por isso não dizem sim, porque depois têm medo de não ser verdade. Mas ao longo da nossa vida, se nós estamos habituados e nós somos pessoas de hábitos, vir à missa às 11 é uma coisa que queremos continuar a fazer, certo? E se eu vos perguntar, ao longo destes 10 anos, qual é sim a memória mais bonita que tem da catequese? Há uma memória bonita que tem? Se calhar é mais fácil dos últimos anos, porque os primeiros não nos lembramos tanto. Há alguma memória bonita que algum de vocês queira partilhar? São todas, são muitas, não é? Normalmente é o que nós dizemos para fugir à resposta. Mas, se nós fizermos um exame de consciência, conseguimos nos lembrar dos vários patamares, dos vários anos. Aliás, neste caminho que temos aqui à nossa frente, conseguimos recordar em cada ano um momento, um gesto, uma atitude que nos fez alicerçar neste caminho. E ao longo deste caminho que nós fazemos, há sempre uma imagem muito importante a manter, que é a imagem, que é a simbologia da luz, que iniciamos no dia do batismo, que fazemos a cada ano, especialmente no 3º e no 6º ano, em que recordamos e até acendemos muitas vezes a nossa vela do batismo, e hoje queremos precisamente fazer isso. Com o rito do envio, queremos de novo acender a vela, queremos iluminar o nosso caminho para que o nosso caminho seja aquecido com esta luz. Mas hoje vamos fazê-lo de um jeito diferente, de uma forma diferente. A vela que vamos acender é única. E isto porquê? Porquê que será que no batismo cada um trazia a sua vela e hoje nós pensamos em trazer uma vela única onde cada um vai segurar a sua fita? Porque na verdade, a partir de uma certa idade, vamos apercebendo que o caminhar juntos torna tudo muito mais fácil. Caminhar alicerçados com alguém torna tudo muito mais fácil. Na medida em que se eu fraquejar, se eu me sentir cansado, tenho alguém ao meu lado que caminha comigo, que diz, vamos os dois juntos. O mesmo se diz, por exemplo, quando for a Eucaristia. Se não me apetecer vir à Eucaristia, um dos vossos amigos que faz este caminho com vocês terá de ter esta ousadia. Eu quero ir à missa, tu não queres, mas vamos os dois hoje. Posso-vos pedir essa ousadia? Sim? Eles não respondem sim, eles não gostam de mentir. Pelo menos isso, vá lá. Mas, porque o amor é exatamente assim. O amor a Jesus é ousado, é arriscado, mas é alicerçado com alguém, numa comunidade. E é isso mesmo que também nós, mais velhos, fazemos. Queremos caminhar com vocês, queremos indicar o caminho e queremos, acima de tudo, iluminar este caminho para o fazermos em conjunto. E é isso que vamos fazer. Vamos acender a vela a partir do círio pascal e depois, em conjunto, caminhar.
Ide e acendei na terra e em toda a gente o fogo do Espírito, que é a nossa luz fulgente. Eis-me aqui, podeis enviar-me. Ide e acendei no mar da dor e da aflição o fogo do Espírito, que é fonte de gozo e consolação. Eis-me aqui, podeis enviar-me. Ide e acendei em todas as vidas, sem respiração nem movimento, o fogo do Espírito, que habitando em nós é o nosso alento. Ide e acendei nos tristes e sem esperança a alegria da fé e do amor de Deus, que não cansa nem se cansa. Ide e acendei em toda a luta pela vida em tua casa o fogo do amor de Cristo, que a todos abraça. Ide e acendei entre as durezas do caminho o fogo do amor de Deus, que anima o triste e guia o errante. Ide e acendei nos corações, onde falta o amor e a verdade, o Espírito de Deus, que vem dos céus e é luz de santidade. E juntos, em comunidade, professamos as razões da nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, por a nossa salvação, desceu do céu. Encarnou pelo Espírito Santo, não sei da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. O Pai e o Filho, adorado e glorificado. Ele falou com os profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professa um só batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãs e irmãos, animados pelo santo temor de Deus e cheios de confiança no seu amor, ousamos rezar e interceder pelos nossos irmãos e irmãs, dizendo: Senhor, nós temos confiança em vós. Pelo nosso arcebispo, D. José Cordeiro, pelos seus bispos auxiliares, pelo presbítero e diáconos, para que dirijam a Igreja da nossa Arquidiocese de Braga com sabedoria no caminho da santidade, da renovação criativa e da salvação, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos governos e autoridades deste mundo, para que digam a verdade aos cidadãos, promovam meios diplomáticos e solidários de paz e não se sirvam do poder em seu proveito, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Pelos que lutam por mais justiça, saúde e bem-estar, para que o façam segundo o Evangelho, promovam relações fraternais e pacíficas e defendam corajosamente quem é mais frágil, oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Por nós próprios que escutamos a palavra, para que experimentemos o perdão de Deus, que supera todos os nossos pecados e nos deixemos renovar interiormente na esperança dos bens eternos. Oremos. Senhor, nós temos confiança em vós. Senhor do Universo, que sondais o justo e prescrutais o íntimo de cada pessoa, pela vossa grande misericórdia, atendei a nossa oração, nós que vos confiamos a nossa vida e a dos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Povos da terra e anjos
Saquinho de sal. Nós vos apresentamos, Senhor, este sal. Simboliza o nosso empenho em ser como um sal evangélico, mostrando como se pode viver com sabor. Aceitai, Senhor. Vela acesa. Nós vos apresentamos, Senhor, esta luz. Simboliza o nosso empenho em ser como uma luz evangélica, iluminando as realidades terrestres com a luz que vem do Evangelho. Aceitai, Senhor. Pão e vinho. Nós vos apresentamos, Senhor, este pão e este vinho. O Espírito Santo os transformará em presença do Senhor Jesus e Ele será a força que nos ampara na nossa missão de sermos suas testemunhas. Aceitai, Senhor. cantai seu louvor. Cantai comigo, povos da terra e anjos do céu. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, amor todo-poderoso. Receba o Senhor pelas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem, por toda a sua santa Igreja. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se tornem uma oblação agradável a vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Deus, nosso Pai, que sois tão bom, sentimos-nos contentes por estarmos reunidos junto de vós. Queremos agradecer-vos e, com Jesus, na vossa Igreja, cantar-vos a nossa alegria. Sois tão nosso amigo, que criastes para nós este mundo grande e belo. Glória a vós, Senhor, que tanto nos amais. Sois tão nosso amigo, que nos dais o vosso Filho Jesus, para nos guiar até junto de vós. Sois tão nosso amigo que em Jesus, pelo Espírito Santo, reunis toda a humanidade como filhos de uma só família. Porque sois tão nosso amigo, queremos dar-vos graças e com os anjos e os santos que vos adoram no céu, cantamos com alegria.
céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito seja Cristo Jesus, que nos mandastes, o amigo dos pequeninos e dos pobres. Ele veio para nos mostrar como podemos amar-vos e como podemos amar-nos uns aos outros. Ele veio para tirar do coração de toda a humanidade o pecado e a maldade que não nos deixam ser amigos, nem nos deixam ser felizes. Ele prometeu que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias para podermos viver da vossa vida como vossos filhos. Deus nosso Pai, nós vos pedimos, enviai o vosso Espírito Santo para que este pão e este vinho se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua morte, Jesus deu-nos a maior prova do seu amor. Quando estava à mesa com os discípulos, tomou o pão, fez uma oração para vos dar graças, depois partiu o pão e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Em seguida, tomou o cálice com vinho, fez de novo uma oração para vos dar graças, depois entregou o cálice aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse-lhes ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Quando comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, esperando a vossa vinda gloriosa. Por isso, ó Pai, que sois tão bom, lembramos agora a morte e a ressurreição de Jesus, o Salvador do mundo. Jesus entregou-se nas nossas mãos para ser agora a oferta de reconciliação e de paz, o nosso sacrifício que nos leva até junto de vós. Escutai-nos, Senhor nosso Deus, dai-nos o vosso espírito de amor, a todos nós que participamos nesta mesa santa, para ficarmos cada vez mais unidos na vossa Igreja, com o nosso Papa Leão, o nosso Arcebispo José, os bispos auxiliares Nélio e Delfim, os bispos do mundo inteiro e com todos os que trabalham pelo vosso povo. Lembrai-vos de todos aqueles de quem mais gostamos, os nossos avós, os nossos pais, os nossos irmãos e os nossos amigos. E também daqueles de quem não gostamos tanto. Lembrai-vos dos que já partiram deste mundo e recebei-os com amor na vossa glória. Reuni-nos também a nós um dia, ó Pai, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para celebrar o dia eterno no vosso reino, onde todos os amigos de Jesus, nosso Senhor, cantam sem fim um cântico de louvor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos num gesto de comunhão fraterna. Felizes somos nós, porque somos convidados para a ceia do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que carrega o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e eu serei salvo.
Fazemos neste momento a entrega das pagelas. Afonso, Afonso, Alexandre, Inês, Margarida, Mariana, Matilde, Ruben, Sofia, Vitória. A estes adolescentes damos uma grande salva de palmas. Oremos. Senhor, que nos renovastes pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Amor Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e a todos o Senhor vos acompanhe.